E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje eu lhes trago uma partida que foi jogada no dia de ontem entre dois jogadores da elite do xadrez, Arjun Erigaisi, que é um jogador perene do top 10 mundial, né? Um jogador que já passou dos 2.800 de rating feed, jogando contra o grande mestre russo Zan Saran. E essa partida inclui uma armadilha de xadrez que foi criada há 400 anos atrás por Gioacchino Greco. Então, antes da gente entrar na partida, eu vou te mostrar essa armadilha de 400 anos de idade, que é uma armadilha de abertura super conhecida, chamada do Sacrifício do Presente de Grego. Se você não sabe isso, você certamente precisa conhecer, tá? Caso você queira apenas ver a partida, pule para o tempo aí que vai aparecer na tela. Mas é muito importante você conhecer a armadilha para você, de fato, entender a partida, né? Então, no ano de 1620, o jogador italiano Gioacchino Greco, um dos primeiros jogadores de xadrez aí que foi o inventor de muitas das armadilhas de abertura que a gente conhece no dia de hoje, estava jogando contra um jogador que não se sabe o nome. Ele joga peão em E4 e o adversário joga E6. Parece que ele vai entrar numa defesa francesa, mas na verdade ele responde a peão em D4 por parte do Gioacchino com cavalo em F6, um lance muito estranho, né? Permite o E5 ganhando tempo aqui no cavalo, mas o Gioacchino Greco joga bispo D3, simplesmente defende o peão da casa de E4, vem cavalo em C6 ameaçando o peão de D, cavalo em F3 defendendo e bispo em E7. Então aqui, o jogador de pretas claramente quer fazer o roque. E o Gioacchino Greco tem a opção de chutar os cavalos aqui do adversário, né? Mas ele arma um golpe tático, né? O Gioacchino Greco joga peão em H4, já sabendo que o oponente faria o roque. E agora as brancas estão completamente ganhas por conta de um tema tático conhecido como o Sacrifício do Presente de Grego, né? Vem peão em E5, chutando o cavalo, que é bastante importante. Esse tema tático só funciona quando não existe um cavalo em F6. O cavalo tem que se movimentar e o sacrifício clássico de bispo na casa de H7 vem, bispo por H7 e depois de rei toma, cavalo em G5 cheque. Essa daqui é o tema clássico, né, do Sacrifício do Presente de Grego. Normalmente, se o bispo não estivesse aqui, você não precisaria do H4 apoiando o cavalo. E a ideia é, se o adversário volta para G8, dama em H5 vai resultar numa vitória rápida, com dama em H7 mate sendo uma ideia imparável. Mesmo que o cavalo seja capturado, você tomaria de peão, né? E agora dama em H8 e dama em H7 são mate. E mesmo que ele tente gerar um escape para o rei, você cortaria as casas de fuga do adversário. E agora é impossível dele parar dama em H8 mate. E parte essencial do porquê esse ataque funciona também é que o adversário não pode caminhar o rei para frente, porque existe o bispo segurando o cavalo. Então, se ele vai para a casa de H6, ele entra no ataque descoberto do bispo. E, por exemplo, a gente pode ganhar de maneira simples com o cavalo por E6 ganhando a dama do adversário. E a conversão aqui a partir do momento que você ganha a dama seria algo trivial, né? O oponente pode tranquilamente abandonar a partida. Caso ele vá para a casa de G6, ainda porque existe o bispo segurando o cavalo, você pode jogar peão em H5. E agora o adversário tem duas terríveis escolhas para fazer. Ou ele vai para H6 e entra no ataque descoberto, ao ponto que cavalo por F7 ou cavalo por E6 ganha a dama, ou ele caminha o rei para frente e peão em G4 é um belo checkmate de peão. Então isso daqui foi jogado há 406 anos atrás, no ano de 1620, e desde então é um tema tático conhecido. Até o dia de ontem, aconteceu algo muito similar em uma partida de jogadores da elite do xadrez. Vamos agora à bela partida do Zan Saran jogando contra o Arjun Erigaisi, que vai te convencer, você mesmo aí de casa, que é muito importante estudar partidas clássicas de xadrez para que isso não aconteça nos seus jogos. Então vamos lá. O Zan Saran começa com o peão em D4, e aí você já tá pensando, meu Deus, sacrifício do presente de Grego começando com peão dama. Pois é, a abertura é algo muito diferente nessa partida, mas você vai ver que os temas, eles podem acontecer em qualquer abertura, né? Independente da posição, por transposição, a estrutura de peões pode acabar virando algo parecido com aquela defesa mediterrânea que foi jogada na partida do Gioacchino Greco, né? Vem peão em E6 por parte do Erigaisi, cavalo em F3 e C5. Então, esse é um convite para a gente entrar na defesa siciliana, variante francesa. Se E4 for jogado por parte das brancas, nós temos uma siciliana, mas as brancas jogam simplesmente peão na casa de C3, apoiando o peão central, e as pretas jogam D5, e depois de bispo em F4, por transposição, nós temos um sistema London, né? Com o C5, com as ideias de dama B6 ameaçando o peão de B2,
Mas o Erigaise não vai para as ideias de dama B6, ele joga bispo D6, ofertando uma troca dos bispos, e bispo G3 é o lance aqui por parte do Zansaran, cuja ideia é convidar bispo toma bispo com a intenção de você capturar com o peão de H, abrindo a torre e dificultando bastante que o adversário tenha segurança de roque na ala do rei, né? Você quer abrir a coluna H para gerar esses sistemas de ataque por ali. É claro, o Erigaise não captura, portanto ele joga apenas cavalo em C6, desenvolvendo. Vem peão em E3 montando a pirâmide de peões aqui, que é tão tradicional do sistema London. E o Erigaise joga cavalo E7, tudo normal por aqui. A intenção dele é vir para F5 para forçar o Zansaran a perder o bispo da casa de G3, né? Ele não quer capturar, pelo menos não de bispo, mas ele quer forçar que o próprio Zansaran tenha que capturar o bispo dele na casa de D6. Bem, cavalo D2, cavalinho F5, então agora bispo toma bispo não é bem forçado, mas se você não quiser perder o par de bispos meio que por nada, você deve jogar. Então, bispo toma, dama toma e bispo em D3 aqui por parte do Zansaran, desenvolvendo o bispo para o meio da pirâmide de peões bem tradicional por aqui. Ameaçando também tomar o cavalo dobrando peões. O Erigaise diz, tudo bem, eu não me importo, eu vou jogar peão em C4, se você quiser tomar o cavalo, vá em frente, porque caso você o faça, mesmo que você dobre peões, o peão de E, ele fica muito forte na casa de F5, em conjunto com o peão de D5, gera um controle gigantesco sobre a casa de D4, e por consequência, as brancas não vão conseguir jogar a ruptura tradicional, que é o peão E4 da London, mas as pretas vão conseguir jogar, por exemplo, B5, B4, atacando na ala da dama, rompendo essa estrutura de peões aqui. Por consequência, o Zansaran diz, não, muito obrigado, eu vou voltar o meu bispo para a casa de C2, as pretas fazem o roque, e aqui eu tenho certeza que você já consegue ver o tema se formando, mas de maneira um pouco diferente do que vimos 400 anos atrás, certo? As brancas jogam peão em E4, e aqui o jogador de pretas tem que tomar. É obrigatório para as pretas capturarem esse peão em E4, mas o Erigaise lê a posição de maneira diferente, né? Provavelmente porque não existe um bispo nessa diagonal, o Erigaise não vê perigo na ideia do E5 ser jogado, só que veremos que não é o caso, né? Se você captura o peão, cavalo toma, ganha tempo na dama, dama C7, brancas estão marginalmente melhores por ter mais espaço, atividade de peça e afins, e o jogador de pretas estar preso com esse bispo mal, mas o jogo ainda segue tranquilamente. Agora, com a sequência de lances que vemos do Erigaise, cavalo volta para E7, E5 com tempo na dama, e agora dama em D8, né? As brancas estão completamente ganhas. Por alguma razão, dama em C7 teria sido um pouco melhor, porque a dama aqui fica mais preparada para defender a sétima fila. Mas dama em D8 acaba sendo erro. Eu tenho certeza que você, aí de casa, é capaz de ver o lance que o Zansaran joga imediatamente, né? Bispo por H7 é um presente, mas é um presente de grego, né? Não é aquele tipo de presente que você gostaria de aceitar. E tradicionalmente a ideia seria rei por H7, cavalo G5 cheque, e obviamente se você volta o rei é muito mais fácil das brancas converterem a vitória. Por exemplo, a pior defesa possível para as pretas seria rei H8, né? Porque aí vem dama em H5, rei na casa de G8 forçado e dama H7 mate. Se você voltar o rei para G8, a ideia é a mesma, né? Dama em H5 e o jogador de pretas está completamente perdido. Aqui tem a ameaça de mate. A melhor defesa possível seria torre E8. As brancas vão tomar em F7 primeiro, forçar o rei a vir, voltar com a dama em H5 e ter um ataque completamente devastador. Então, a ideia para as pretas mais resiliente é caminhar o rei para G6. Na posição tradicional, onde esse cavalo da casa de D2 não estaria aqui e as brancas, teriam um bispo de casas escuras nessa diagonal, a conversão a partir daqui seria jogar H4, H5. A ideia seria você joga o H4, imagine que tem um bispo aqui, tá? O adversário joga, por exemplo, um F5 tentando escapar, você joga o H5, ele não poderia, teoricamente, capturar o cavalo, tendo em vista que tem um bispo aqui, então o único lance para ele, forçadamente, seria rei H6, onde, teoricamente, se tivesse um bispo, você poderia jogar cavalo por E6 ou cavalo por F7, descoberto, ganhando a dama. Provavelmente, pela ausência do bispo de casas escuras, o Erigaise achou que estava de boa, que daria para ele sobreviver. Mas um outro tema proveniente desse tipo de sacrifício vai ser jogado pelas brancas, que é a dama G4, preparando aqui o descoberto. A ideia é tirar o cavalo com cheque para cima do rei e ganhar a dama. Mas o Erigaise, novamente, acreditou que poderia sobreviver tranquilamente, contanto que a dama das brancas esteja atacada. Então F5 é jogado,
ameaçando a dama branca. Então agora, o cavalo se move com cheque descoberto? Sim, mas a peça que está dando cheque está sendo atacada. Por consequência, cavalo por E6, por exemplo, vai ser respondido com F por G4, né? Você não precisa movimentar o rei. E aí nós estamos simplesmente trocando as damas, né? Só que você sacrificou um bispo para fazer uma troca igual de damas. Não tem lógica, certo? Por consequência, as brancas têm que tirar a dama daqui, mas o rei do Erigais segue muito exposto, certo? As ideias mais corretas seriam dama em F4 ou dama em H4. O Zansaran joga dama em G3, que a máquina vê como um erro, a máquina que consegue defender tranquilamente, joga F4, segue ameaçando a dama, depois traz a dama do jogador de pretas para defesa. Mas assim, não é muito claro como que as pretas vão sobreviver ainda assim, né, nessa posição. Ainda temos as ideias do H4, H5, certo? Aparentemente aqui pretas sobrevivem com rei H6, e aí o H5 tá mais ou menos guardado. Ou tem ideia também de jogar torre em F5, né? Se H5, torre em F5 ameaçando aqui o cavalo. Mas ainda não é claro, né? Mesmo com a melhor defesa das pretas, não é claro como que as pretas vão, enfim, dar sequência com o rei tão exposto como está e com tanto material em volta dele. Mas na partida, é claro, né? Nenhum ser humano vai jogar dessa maneira, principalmente numa partida de blitz. Por consequência, o Erigais joga dama B6, ele vai tentar contra-jogo na ala da dama. Tá dizendo que não tem nenhum arremate se o cheque descoberto de cavalo não ganhar a dama. Que a ideia aqui é que o cavalo se move com o cheque descoberto, mas normalmente tem uma dama a ser capturada. Mas o Zansaran vai simplesmente trazer mais peças para o ataque, né? Ele joga cavalo em F3, vem dama por B2 e ele faz o roque para defender a torre, torre em H8 trazendo uma peça para defesa e cavalo H4 cheque, certo? Todas as rotas de fuga do rei praticamente estão cortadas. Se você for movimentar o rei aqui agora, você basicamente só tem as casas de H6 e H5. Mas se você jogar rei H5, vem cavalo em F7 e dama G5 é checkmate. E não tem muito que você possa fazer para evitar essa ideia. Talvez dama D2 para evitar a dama G5 mate, mas aí tem dama F3, rei toma cavalo e dama H3 checkmate. Por consequência, rei H6 seria talvez uma defesa resiliente, mas aí dama em H3 e você entra no descoberto da dama. Por consequência, o Erigais, é claro que tem material a mais, quer se safar desse ataque, sacrifica a qualidade para cima do cavalo para tentar sobreviver. Dama por cavalo e F4 por parte do jogador de pretas, tentando trazer o cavalo para a defesa com o tempo na dama. Só que nessa posição, brancas já possuem mate forçado. Então, é nesse instante que eu quero que você pause o vídeo, eu quero que você veja se você seria capaz de vencer essa partida contra um dos jogadores da elite mundial do xadrez, Arjun Erigais. Pausou? Eu espero que você tenha sido capaz de calcular alguns dos lances que levam a checkmate forçado nessa posição. O primeiro é peão em G4, não foi jogado, mas leva a mate forçado. A ameaça, claro, é jogar dama em H5, checkmate. Então o adversário tem que tomar um passant, e agora a ideia de você ter incluído esse lance, né, é que você vai poder jogar dama em H7 cheque, rei toma cavalo e peão em F4 apoiado pela torre. Então assim, o G4 pro cara tomar para você jogar o F4 apoiado pela torre é bastante difícil, né? Mas agora você tem esse belo mate de peão em H3. Se você viu isso, eu estou tremendamente impressionado, né? Meus parabéns, é uma sequência linda, maravilhosa de checkmate para terminar com mate de peão. O Zansaran vai para o mais demorado, mas mais simples, dama em H7 cheque, sacrificando o cavalo. Se você viu também, meus parabéns. Rei toma cavalo, H4 cheque, forçando o rei G4, e agora F3 cheque, forçando o rei G3, e quando o rei do adversário tá no nosso território, dama cheque, seguida, é claro, por dama checkmate na casa de G4. É isso, pessoal! Eu espero que vocês tenham curtido essa belíssima partida que, enfim, demonstra a importância de você estudar partidas clássicas, né? Uma armadilha de 400 anos de idade sendo utilizada nos dias de hoje, obviamente que de maneira muito mais sofisticada, tendo em vista que o xadrez evoluiu. Se você curtiu, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para que o seu feed do YouTube tenha mais conteúdo como esse. E caso você queira apoiar o canal e tenha interesse em materiais enxadrísticos de altíssima qualidade, como livros de ensino de xadrez, né?
como tabuleiros de xadrez, relógio, jogo de peça, basicamente tudo que você quiser que seja material enxadrístico você pode encontrar na lojinha do canal. Aí deve estar aparecendo no canto inferior esquerdo da sua tela a aba de produtos do canal, tudo bem? Se não estiver aparecendo para você, possivelmente você está com o Adblock ligado, então tente acessar pelo celular aí o vídeo que provavelmente vai aparecer ou desligue o seu bloqueador de anúncios. Muitíssimo obrigado pela atenção a você que não pulou essa sessão final, tá? Muito obrigado, um abraço e até mais. Tchau, tchau!